todo o boom de tecnologia que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo uma super onda de tecnologia agora. Eu acho que é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem tantas tecnologias sendo implementadas juntas. Existe um dado que traz que a gente deve viver aí 20 mil anos de mudança nos próximos 100 anos, né? This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie o podcast com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem o nosso conteúdo e nos deixa muito felizes. No episódio de hoje, vamos explorar as tendências que estão transformando o mercado corporativo. Prepare-se para insights valiosos sobre soluções avançadas de AI, novos comportamentos dos consumidores, expansão das fronteiras do mercado e muito mais. A gente dividiu em 4 blocos de tendências essa discussão. E para a gente mergulhar nesse tema, eu trouxe 2 lideranças da Ace Cortex, que é a nossa empresa de consultoria aqui da Ace Ventures. Eu vou bater um papo com a Milena Fonseca, que é CEO da Ace Cortex, e com a Luana Piva, que é diretora de transformação cultural também da Ace Cortex. Espero que esses insights te ajudem a planejar os próximos anos do seu negócio. Dá o play! Estou aqui com Milena Fonseca, CEO da Ace Cortex. Tudo bem, Milena Fonseca? Tudo bem, Pedro? Muito bem, muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Legal, e aquela que também já é uma, não vou dizer veterana aqui do Growthaholics, mas já gravou alguns episódios, Luana Piva, também que cuida de cultura, marketing, entre outras coisas dentro da Ace Cortex. Tudo bem, Luana? Tudo bem, e você, Pedro? Muito feliz de estar aqui de volta, estava com saudades. Muito bom, e hoje a gente vai falar sobre o que a gente tem estudado. Esse é uma coisa que a gente adora, a gente gosta de pesquisar, de ligar os pontos e entender o que está por trás da tendência, né? Todo mundo fala, AI, mas o que tem por trás, qual o impacto, o que eu preciso fazer? Vai ser um episódio muito rico em insights e aplicações práticas daquilo que está derivando, né, do que está acontecendo no mercado. Então a gente tem 4 grandes tendências que a gente quer comentar aqui com vocês, nossos ouvintes hoje, e eu vou pedir para a nossa super Milena Fonseca ser a empacotadora aí das tendências para a gente discutir em cima, para a gente discutir cada uma delas. Então a gente tem 4 tendências e a gente pegou essas tendências a partir de pesquisas, a gente tem um pé muito presente, de um lado, nas corporações, onde a gente consegue entender o que está acontecendo nas empresas, e do outro lado, o mercado de venture capital, das startups. Então, a gente consegue ter uma visão bastante ampla do que está acontecendo com o mercado. E eu vou pedir para a Milena Fonseca começar aqui com a nossa primeira tendência, e essa é uma tendência talvez bastante óbvia, mas o que a gente vai falar em cima dela é o que está o segredo dessa tendência. Então vai lá, Mi, qual que é a nossa primeira tendência aqui do dia? Boa, Pedro. Eu acho que é legal trazer que a primeira tendência, como você disse, ela é bem óbvia, né? É essa adoção da inteligência artificial, tanto para otimização de processos, quanto transformação dos cores, mas não necessariamente só a inteligência artificial, mas todo o boom de tecnologia que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo uma super onda de tecnologia agora. Eu acho que é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem tantas tecnologias sendo implementadas juntas. Então, a gente tem desde robôs adaptativos, baterias, mobilidade autônoma, inteligência artificial, toda a frente de dispositivos inteligentes, precisão, terapias de precisão, toda a frente de fintechização, carteiras digitais. Então, todas essas tecnologias juntas, a IoT, elas criam uma super onda de tecnologia que está gerando uma mudança muito grande na forma como os negócios se dão. E a gente vê essa mudança quase que... Existe um dado que traz que a gente deve viver aí 20 mil anos de mudança nos próximos 100 anos, né? Então, quando a gente olha essa super onda, isso traz tanto uma incerteza tecnológica. Então, como que vai ser o ambiente de negócios
onde essa rápida evolução ela vai trazer uma incerteza em relação ao desempenho futuro das empresas. Então, só para trazer um dado curioso que eu peguei aqui, a gente tem hoje 75% dos líderes de negócio acreditando que existe um diferencial competitivo que essas tecnologias vão criar em relação aos seus concorrentes, né? Mas só 7% dos executivos já usam essas tecnologias em grandes decisões estratégicas. Isso por uma questão de acesso, de confiabilidade, de segurança. São tecnologias ainda mais caras, né, que devem se democratizar aí nos próximos anos. Então, a gente vê uma redução dos custos tecnológicos. Alguns anos atrás, a gente teve um boom de desenvolvedores, né? A mão de obra de desenvolvedor era muito cara. Hoje em dia, isso já se normalizou. A gente vê que isso tende a acontecer com as tecnologias que estão sendo emergentes. Mas essa mudança tem deslocado a curva de negócio de uma forma muito rápida. Principalmente, existe um dado que traz que o prazo para a gente ter uma inteligência artificial generalizada, né, que é um sistema de inteligência artificial geral, que ele consegue, de fato, criar pensamentos autônomos, seria em 2030. E aí a gente já errou tanto esse forecast, que se esse erro de forecast continua, a gente deve ter aí daqui 1 ano e meio já essa inteligência artificial geral, onde eu vou poder trazer uma resposta, uma pergunta para essa inteligência, e ela vai demorar um pouquinho, mas ela vai trazer uma resposta muito mais completa, muito mais robusta, muito com o modelo que, inclusive, consultorias trabalham hoje, né? Então, isso deve deslocar bastante a curva dos negócios. Nesse primeiro momento, a gente vê bastante AI washing, tech washing, muito foco, principalmente na otimização de processos, mas existe uma camada muito mais robusta do que só a otimização de processos, e sim a transformação core dos negócios através da tecnologia. Mas eu acho interessante, né, Mi, e eu quero ouvir o que a Luana também tem a dizer sobre isso, porque quando a gente fala de tendências, né, é fácil a gente olhar a empresa isoladamente, mas é difícil entender o sistema em que ela está inserida, né? Ou seja, legal, se eu tenho isso, é ótimo, vou ser mais produtivo, vou lá. Mas se todo mundo tiver isso, o que acontece? E eu acho que esse é o raciocínio que pouca gente está fazendo, né? Porque a inteligência artificial vem e ela vai reduzir o custo, ela vai otimizar, mas ela vai fazer isso para todo mundo. Então, a minha pergunta para vocês duas é: a inteligência artificial pode ser usada estrategicamente, ou ela deveria ser encarada como se fosse o aquecimento global, que vai impactar todo mundo, né? Todo mundo será impactado no mundo. Como que a gente encara isso, né? Do ponto de vista de resultado do sistema? Quando a gente olha aqui, Pedro, é quase que o aquecimento global, mas que deve impactar todos os negócios, então deve tirar muito a vantagem competitiva dos negócios. Mas eu acho que tem uma camada importante que é como que eu consigo somar tecnologias ou usar tecnologias agregadas numa visão de ecossistema, que aí sim vão gerar um diferencial competitivo. Eu acho que a AI per se, para otimização dos processos, para gerar inteligência de processo, process mining, é algo que a gente precisa dar como dado, que vai alterar todos os negócios e que, principalmente num cenário de democratização dessa tecnologia, a vantagem competitiva que você vai ter de implementar a AI meramente onde a gente está implementando hoje é de 5, 6 anos, se muito. Mas quando você coloca uma junção de tecnologias olhando para uma estratégia específica, para um olhar mais de ecossistema de negócios, eu acho que aí você pode ter um diferencial competitivo. Eu achei interessante o dado que a Mi trouxe aqui, Pedro, essa visão de que há uma consciência muito grande de que a gente precisa mudar, mas quase ninguém está mudando, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai demandar, especialmente das lideranças que estão à frente da tomada de decisão das companhias, esse posicionamento visionário, né, cada vez mais, porque se a gente olha em termos de competitividade, a gente está falando de um cenário em que vai ser difícil se diferenciar, porque na linha do aquecimento global vai afetar todo mundo, né, e provavelmente de uma vez. Acho que a questão aqui, e trago isso muito para a perspectiva da liderança, é o quanto a gente vai conseguir ter movimentos dentro dessas companhias que consigam criar ali ambientes de adaptabilidade, né, onde uma cultura de adaptabilidade maior,
onde essa companhia ela consiga interpretar o que é competitividade dentro desse novo contexto, não é só adquirir uma tecnologia, não é só conseguir uma eficiência, mas interpretar o que é a complexidade dessa nova competitividade e conseguir mobilizar as pessoas, mobilizar recursos, mobilizar meta, criar modelos de gestão que façam com que a empresa consiga responder a esse contexto. Acho que a gente tem um risco enorme aqui desse cenário ele começar a ser percebido, onde tem competitividade, tem foco em curto prazo, né? E dentro de um cenário de curto prazo, a chance da gente perder o olhar aqui para o que de fato vai nos diferenciar dentro desse mercado é muito grande. Por isso que eu vejo, acho que o ponto de diferenciação aqui está muito voltado a quais são as decisões que vão guiar essa empresa. E por isso, fundamental o papel dessa liderança visionária aqui, acho que mais do que nunca. Ou seja, o líder tem que estar sentado na cadeira realmente do motorista dessa mudança, porque eu acho que pegando o que vocês estão falando aqui, não é uma visão incrementalista em relação a como eu opero hoje, do tipo, a maneira que o mercado pensa sobre eu posso ser mais produtivo em compras, eu posso ser mais produtivo em suporte ao cliente, e aí, porque é um método mais cartesiano que a gente sempre imaginou tecnologias, né? A gente sempre pega e encaixa tecnologias em contextos. E o que eu estou lendo aqui do que vocês estão me dizendo quem consegue criar uma vantagem competitiva, e eu acho que não existe mais vantagem competitiva sustentável, mas você consegue surfar numa vantagem competitiva durante talvez um pouco mais tempo, é você reinventar o negócio sob a ótica do paradigma que a gente está vendo. Ou seja, em vez de pensar em como melhorar cada parte da equação, mas precisa, né? Quem é que falou? Não sei se foi o Warren Buffett ou algum cara clássico desse, talvez Peter Drucker, né? O melhor processo é não ter processo, né? Ou seja, em vez de otimizar aquilo, mata aquilo e substitui aquilo por AI. E eu acho que essa é a grande dificuldade que a gente vai enfrentar, inclusive do ponto de vista cultural, né, Luana? Porque a gente vai se deparar muitas vezes com o desafio de, será que a minha área precisa existir? E aí entra aquele medo corporativo de, não, peraí, eu preciso agora justificar que a minha área exista. Então eu vou comprar várias suítes de software que vão melhorar a produtividade da minha área, quando na verdade ela não precisava existir e porque o cliente pode comprar direto, ou porque, enfim, qualquer coisa. É mais ou menos isso, Luana, que a gente está vivendo hoje? Eu acho que eu vejo exatamente esse ponto que você traz, Pedro. Acho que por muito tempo, e a gente vê isso ainda acontecendo muito nas corporações, a cultura ela é pensada como uma coisa à parte, né? Então eu tenho aqui as discussões do negócio, do que vai transformar o meu negócio, e aí eu tenho a cultura, que aí é complexo, são os valores, né? Aquilo que anda ao lado ali. Acho que a provocação aqui se já não deveria acontecer agora, menos ainda, né? Porque você tem uma conexão muito grande, porque no fim das contas, cultura são as pessoas que vão tomar as decisões e que vão entender, por exemplo, como você cita, né? Essa decisão aqui está a serviço do negócio, do que vai tornar essa empresa competitiva, o que vai tornar esse negócio sustentável, ela está aqui defendendo uma agenda pessoal, né? O quanto eu estou tomando essas decisões que vão assegurar a assertividade desse negócio. Então, acho que o ponto aqui é o quanto a gente consegue olhar para a cultura como esse grande viabilizador da tomada de decisão. E acho que um outro ponto importante é a gente entender também quando a gente fala dessa sinergia, acho que a gente tende a pensar que, então quer dizer que eu tenho que transformar a cultura o tempo todo, né? Porque se o negócio está sendo impactado de forma tão rápida, como que as coisas acompanham? E acho que também não é isso, né? O quanto a gente consegue, eu comentei, né, de cultura adaptativa, o quanto a gente consegue ter uma cultura que dê conta de permitir que a liderança possa tomar essas decisões e mobilizar pessoas, mobilizar metas, mobilizar modelos para que a organização consiga responder esse contexto de mercado, né? Então, é menos sobre
olhar para a cultura como algo à parte, algo que a gente transforma a cada 5, 6 anos, faz lá o movimento de rever valores, né, rever os artefatos, e mais como que eu consigo fazer com que esses comportamentos que favorecem a evolução do meu negócio, eles sejam parte do dia a dia e que as pessoas consigam ter essa flexibilidade para tomar essas decisões à medida que as transformações acontecem e cobram as corporações de uma resposta. Eu acho que o impacto disso, ele ramifica até da maneira como eu entendo o que é o meu trabalho, né? A caixinha, né, que eu me coloco, como a Milena falou, muito em breve o AI provavelmente vai abocanhar boa parte daquilo que eu faço, que é medido por produtividade ou coisa assim, e eu tenho que constantemente me reinventar também, além do negócio estar se reinventando, né? Então é um grande desafio, eu acho, surfar nesse novo ambiente, né? Mas hoje os cenários, né, na prática de AI e tudo, mas são muito básicos, né, do ponto de vista de execução. Só que o que a Milena falou se a gente plotar isso numa curva exponencial, aquilo que hoje é básico, em 1 ano já é super avançado, em 2 anos já mudou todo o setor, então as mudanças vão ser muito mais intensas. O que me leva, Milena Fonseca, para a nossa tendência número 2, que tem diretamente ligação com esse ponto, né? Exato, acho que puxa muito do que a gente estava falando até agora, porque essa quebra do que é um diferencial competitivo em termos de processos gera uma intensificação competitiva. A gente teve nos últimos anos aí um foco muito grande em negócios asset light, negócios 100% tecnológicos, e daqui a pouco a gente vai poder falar para uma inteligência artificial, copia 100% do que esse negócio faz. Isso vai ser copiado com um piscar de olhos. Então, o grande ponto que a gente tem que pensar na linha do que a Lu falou, eu acho que eu traria três camadas, assim, na linha do que a Lu falou como que eu consigo fazer com que a empresa funcione de forma mais leve e tenha mais prontidão para fazer movimentações de acordo com a dinâmica de mercado. A gente sabe que um momento em que o cenário está mais competitivo, a gente não sabe de onde vem o próximo tiro, e a gente já fala isso há alguns anos, mas agora isso vai se intensificar, né? Se a gente for olhar sobre essa onda de avanços tecnológicos, é como se eu vivesse 1 ano de avanços tecnológicos em 11 dias. Então, existe uma mudança muito mais rápida e muito mais cadenciada acontecendo. Então, eu preciso gerar essa prontidão. Hoje tem um dado muito legal que mostra que 30% do tempo dos executivos ele se dá em ineficiências no modelo de gestão das organizações. E aí, em contrapartida, quando a gente fala de AI, a gente está falando de otimização de processos, que é um pouco do que a gente falou. Poxa, não é só processo quando a gente fala de modelo de gestão, existe muito de cultura, existe muito de pessoas. A gente tem hoje quase que 1% da receita líquida só em ineficiência em modelo de gestão. E isso fora considerando outros aspectos que vão acontecer, né? E a gente está entre um dos países mais ineficientes do mundo quando a gente fala, se eu não me engano, a gente está na 30ª posição de eficiência, né? Então a gente precisa pensar em como que o Brasil, principalmente num cenário em que a gente tem players globais que vão entrar muito mais fortes no nosso país, em que a gente tem empresas muito menores competindo com empresas que antes elas eram aí gigantes, né, por conta de toda a infraestrutura que elas tinham, com uma otimização muito bem feita, a barreira de entrada é muito menor. Então, como que eu consigo manter essas empresas que estão bem solidificadas hoje no nosso país vivas? A gente deve ter aí algum movimento do governo protecionista no primeiro momento, o que deve trazer um tempo de vida maior, né, para essas empresas, mas ao mesmo tempo deve nos proteger de um movimento que a gente precisava já e está fazendo com grande força, né? Então, acho que isso bate bastante na frente de cultura. Um segundo aspecto que eu vejo nessa intensificação competitiva é como que as empresas começam a criar o que é a digital dela, ou seja, a marca dela única no mundo, né? A gente fala bastante tempo sobre H1, Horizonte 1, Horizonte 2, Horizonte 3, o que é core business, o que são novos negócios, mas mais do que nunca, ter um ecossistema de negócios. Eu capturar sinergia entre esses negócios é importante para me manter competitivo no decorrer dos anos, né? Principalmente porque eu vou ter altos e baixos de cada modelo de negócios, de cada setor, de cada estrutura. Então, eu preciso cada vez mais ser intersetorial, eu preciso cada vez mais não perder um foco estratégico, mas ter uma
maleabilidade para eu conseguir me movimentar. Quase como se eu fosse uma moeba, assim, a massinha diferente para a gente brincar. Fiz um merchan aqui, mas que eu consiga me adaptar em várias formas, que eu tenha essa responsabilidade, né? Então, acho que esses aspectos são muito importantes para a gente manter essa intensividade na competição local e global. E acho que o terceiro fator que deve trazer uma intensificação forte aí é a humanização. Em um cenário em que eu tenho alta tecnologia embarcada na maior parte dos negócios, a humanização ela vai ser importante para eu conseguir ser um diferencial para o meu consumidor. E a gente começa a ter tendências muito fortes de regionalização, de micro-regionalização, do retorno para comunidades, porque eu preciso me conectar com o emocional para que eu consiga, de fato, me manter relevante enquanto negócio, né? Então, existe uma mudança aí também da forma de pensar, porque a massificação ela já não vai funcionar mais. A hiperpersonalização é uma tendência que vem para ficar e que vai ser cada vez mais importante nesse momento de intensificação competitiva. Um outro elemento aí, Mia, do que você está falando é o que o capitalismo faz com as empresas, né? O capitalismo faz com que as empresas, se alguém tem uma margem, o capitalismo vai reduzir essa margem. Existe sempre uma pressão para a redução do lucro, né? Ou seja, a gente compete o lucro, né? Então, quanto mais intensa a competição, menor a margem das empresas, né? E aí tudo bem, tu tem os órgãos regulatórios lá que de alguma maneira protegem e tal. A gente viu no ambiente das finanças, né? O órgão lá protege. Daí abriu um pouquinho a porteira, entrou no Nubank, entra outros caras, e a tendência é a redução no longo prazo da margem. E a gente sabe que o valor das empresas está intimamente ligado à geração de caixa e da margem. Então, assim, a AI tem um poder deflacionário no mercado geral. E aí, como maximizar o valor do meu negócio num contexto em que a competição se acirra e o AI tende a automatizar coisas para todo mundo e reduzir, né, achatar a minha margem, né? Como trabalhar nesse contexto? Eu acho que o jogo aqui, Pedro, é justamente eu pensar em como que eu consigo ter uma estrutura organizacional leve. A gente tem empresas que já estão fazendo esse movimento, né? Você olha a Bayer, eles fizeram um movimento muito forte de enxugar a estrutura organizacional, simplificar essa estrutura organizacional, porque boa parte do que a gente tem hoje no modelo industrial, em que os modelos estruturais que a gente criou foram desenvolvidos, ele parte de um princípio de controle, e eu preciso ter alguém para controlar alguém, que controla alguém, que controla alguém, e a execução e a geração de valor, muitas vezes está ali nas camadas mais baixas. E existe um espaçamento muito grande entre quem pensa a estratégia, quem olha para a estratégia de futuro, e quem de fato garante essa execução, né? Muitas vezes existindo 10, 15 níveis entre quem desenha estratégia e quem executa. Então, quando a gente olha esse poder da AI, ela tem esse poder também de simplificar essas estruturas organizacionais. E a gente tem que estar disposto a simplificar. A política corporativa no Brasil ela é muito forte ainda. Isso pode atrasar com que a gente consiga fazer essas movimentações que são importantes para eu conseguir me manter vivo nesse cenário de menores margens. Porque senão, de novo, eu, como uma corporação de 100 anos, 50 anos, que tem uma estrutura até inchada, eu vou demorar muito para conseguir colher frutos de qualquer iniciativa estratégica que eu colocar. Então, existe esse movimento que já está acontecendo em alguns setores, mas eu vejo que vai ser cada vez mais intenso para eu ter estruturas mais simples, mais fluidas e mais conectadas com diversos tipos de serviços, produtos, em setores diferentes que tragam um diferencial competitivo para essa organização, porque eu somo margens de setores diferentes e modelos de negócio diferentes também. Eu queria puxar aqui um gancho no ponto da Mi. Eu acho que a gente muito se discute sobre mercado, como a organização responde, como que a gente precisa, como que as metas vão ser revistas, como a gente se torna mais competitivo, mas eu vejo poucas empresas ainda, e acho que é um ponto fundamental para se discutir, olhando para estruturas, para esse modelo que foi desenhado para um cenário diferente, né, como a Mi trouxe. A maior parte dos modelos que a gente tem de gestão, de design organizacional, eles foram desenhados para um cenário de estabilidade. A gente está falando aqui de cenários de muita incerteza.
Então, uma das coisas que eu sempre questiono, sempre que posso, está relacionada à forma como os programas de liderança são estruturados, por exemplo. A maior parte deles vem de um modelo baseado no pipeline de liderança, do Rancharan, né, que obviamente teve uma contribuição gigantesca para organizar e dar sentido para como a liderança opera e direciona uma organização, mas que está muito pautado em um cenário que não é o cenário que a gente vive hoje. Então, como a Mi trouxe, né, cada vez mais as camadas de liderança vão se achatando e cada vez mais também desafios que antes estavam lá em cima, né, para o nível de líder de negócios, são cobrados e precisam ser cobrados de um primeiro nível de liderança. Então, não existe mais essa divisão em que desafios de negócios estão restritos ao nível X da organização. Isso precisa ser core de todo mundo que ocupa uma posição de liderança. Então, quando a gente tem consciência, vive esses sintomas, mas no fim do dia, a gente continua executando as coisas da mesma forma, continua olhando para os líderes e para o desafio que eles têm a partir de uma estrutura hierárquica e não a partir da missão que eles têm, que acho que tem muito a ver com esse modelo que a Mi comentou, que a Bayer está atuando, a gente acha um super case, né? Que é olhar para missões que essas pessoas têm e para as missões, o que conta são essas competências que você coloca, né? E não necessariamente o cargo que você ocupa. Então, acho que aqui é uma provocação importante também para a gente olhar, sabe, Pedro? Eu acho fundamental e eu acho um desafio grande também para o indivíduo, né? Para as pessoas se adaptarem a esse contexto, porque não existem referências claras, né? Que além daquelas corporativas, a gente fala das funções, missões, mas e a minha carreira, né? Agora, como é que fica? Como é que fica a minha evolução de carreira? Qual que é o próximo passo? E eu acho que tem uma dificuldade muito grande no Brasil para adaptar isso aí, porque por que o Brasil tem uma lentidão maior para adotar determinados tipos de tecnologia de automação, por exemplo? Porque a mão de obra, o custo da mão de obra ainda é barato, né, no geral. E aí a gente não trabalha na automação com a mesma intensidade que outros países que não podem se dar ao luxo de fazer isso, né? Uma startup, por exemplo, brasileira, no mesmo estágio que uma startup americana, vai ter mais funcionários. Pode apostar, porque vai ter alguém lá que tem a função de só mandar mensagem, outro que vai só não sei o quê. Nos Estados Unidos, eles não podem se dar o luxo, então eles colocam AI para fazer isso, né? Vamos imaginar. Só que AI ainda é cara. O custo de AI, quando a gente bota na ponta do lápis para usar API e tal, mas também, assim como a AI vai evoluir, a tendência do custo é reduzir, né? A gente sabe, pela lei de Moore, que a gente vai reduzir. E vai chegar um tipping point na nossa economia em que vai ser mais barato eu usar AI do que usar a mão de obra. Então, assim, como que a gente vai lidar com isso, né, Luana, do ponto de vista de carreira mesmo, né, das pessoas, como que eu penso sobre isso? O olhar é justamente esse, né, não adianta, a gente tem todo o modelo operacional da organização precisa ser repensado para esse contexto, não é só como eu formo as lideranças, não é só como eu repenso as metas, tem todas essas adjacências, como é que eu proponho uma carreira que possa ser interessante também e que continue atraindo talentos num contexto em que está havendo uma escassez de pessoas prontas para assumir essas novas funções dentro da organização. E acho que empresas que também tomam essa decisão de serem as primeiras, né, as pioneiras, elas sofrem também, porque elas vão competir, por exemplo, com uma proposta de um novo modelo de carreira, de um novo modelo de formação, de olhar resultados que, às vezes, olhando para outras empresas, pode parecer menos seguro, e é isso ser menos atrativo para um público no primeiro momento. Mas eu acho que aqui o convite é a gente entender como que a gente consegue, por exemplo, nesse contexto de missões, como que a gente consegue não só contratar as pessoas a partir dessas competências que elas trazem, mas também criar um modelo de movimentação dentro da companhia a partir de projetos que elas vão assumindo e que incentivam o uso dessas novas competências em contextos diferentes, que é um movimento que também está muito conectado com essa quebra de silos, né? Então, a partir do momento que eu trago um pool de competências aqui para a minha posição, eu estou
apto a assumir projetos da área, eventualmente da área de finanças, da área de marketing, e eu vou assumindo isso conforme os desejos que eu tenho também, e preciso ser avaliado também a partir do resultado que eu trago para esses projetos, e não necessariamente de um job description fixo, que às vezes me acompanha durante anos, né, dizendo o que é exatamente o que eu preciso fazer dentro do meu cargo. Esse é um grande desafio, né? Olhar mais para missões, projetos e aquisição rápida de competências ao longo de toda a minha jornada, e menos aquela muito mais estou do que sou, né? Milena Fonseca, vamos para a próxima tendência que a gente mapeou aqui, que é bem importante também, que acho que diz respeito a muita coisa do que a gente está falando. A gente está falando aqui das empresas, mas a gente tem que combinar com os custos, né? Leia-se quem compra esses produtos, quem consome esses produtos. A gente também está vivendo um momento, um movimento, uma tendência importante na frente do consumo, né? O que você diria? Exato. Então, eu falei um pouco da hiperpersonalização, e essa hiperpersonalização em excesso, porque, de novo, né, a AI traz a possibilidade de que toda empresa possa hiperpersonalizar, principalmente estruturas de marketing, comunicação, o engajamento com o consumidor. A gente deve ter aí uma hipersaturação de canais, o que deve gerar comportamentos de consumos mais voláteis. Então, vou pensar que você ouvinte, imagina você todos os dias sendo acionado por várias empresas falando exatamente o que você quer ouvir, da forma como você quer ouvir, o que você gostaria de saber no teu momento exato de compra. Isso já acontece num âmbito pequeno, quando a gente olha para ads, né, das redes sociais, mas imagina isso em todos os momentos da sua vida. É isso que a gente deve viver aí nos próximos anos. Isso deve gerar uma economia muito forte da atenção desses consumidores. E o meu share of attention deve ser cada vez menor para cada marca. Então, marcas hoje que ocupam o imaginário popular, elas devem ocupar cada vez menos. E é uma constante que a gente vê há alguns anos, né? No passado, eu sentava ali na frente da televisão aberta, eu colocava propaganda lá do compre batom, batom, batom. Não sei se vocês lembram dessa, mas... E a criança fala, poxa, eu quero comprar batom. Hoje em dia, não. Essa mesma criança, ela não tem um único canal de contato. Esse mesmo adulto, ele não tem um único canal de contato. Ele é bombardeado por todos os lados. Isso deve se intensificar. Então, a minha atenção deve ser maior. E aí, isso vai gerar uma fidelização cada vez mais volátil. Então, as marcas que conseguirem fidelizar os seus clientes, elas vão ter um diferencial competitivo maior, porque vai ser muito difícil fidelizar. Se o Pedro fala o que eu quero ouvir, se a Luana fala o que eu quero ouvir, e se todos têm exatamente o produto que eu preciso no meu momento de compra, ou eu vou gerar uma competição muito grande por preço, ou eu vou gerar uma competição maior por experiência. Então, a gente deve ter aí quase que um movimento de vanguarda também das pessoas, de como que eu vou me relacionar com as marcas que despertem os meus 5 sentidos, que é uma das principais frentes quando a gente fala de experiência, né? Ou como que eu vou me relacionar com as marcas que tenham a ver com a minha identidade, com quem eu sou. Então, a gente deve ter alguns mercados de nicho se formando muito fortes. E esse comportamento de consumo volátil, eu acredito que ele vai ser intensificado também por uma grande massa de pessoas que devem aí perder uma posição no mercado de trabalho, né? A gente está falando aí que até 2030 a gente deve ter 2 bilhões de pessoas no Brasil em zona de pobreza, o que é algo inacreditável também. Então, essa busca por atenção nas marcas, ela vai tá muito focada em uma massa de população que tem poder aquisitivo muito menor. Por outro lado, Pedro comentou, né? A gente deve ter um movimento deflacionário aí por conta da AI, redução das margens, uma briga por preço, e aí eu devo aumentar aí o potencial consumidor, mesmo dessas pessoas que acabaram reduzindo seus cargos, reduzindo seus salários, ou até mesmo perdendo um pouco do poder consumidor. Então, essa tinderização, digamos assim, do consumo, né, onde a fricção para eu começar a usar um outro produto vai ser muito menor, cada vez menor, e hoje ainda tem produtos que conseguem fazer o lock-in, né, como um RP e tal. Com AI a migração vai ser muito mais simples,
e vai ser muito mais volátil, o que corrobora com ciclos mais curtos aí, né? E esse merge, né, que a gente vê hoje do B2C com B2B em termos de marketing, de como abordar. Como é que você vê isso? Oi, desculpa. E com menores barreiras de entrada também, tá, Pedro? A gente já vê isso no Open Finance, no Open Health. Por exemplo, a empresa de saúde ou o laboratório que tem todos os meus dados é o laboratório que eu vou sempre porque eu consigo olhar meus dados, minhas informações e eu tenho um histórico. Com o Open Health isso não se torna mais necessário, eu posso ir em outros laboratórios. Então, onde fica a fidelização do consumidor também? A gente tem esse patamar importante, sabe? E como olhar aí, Lu, sobre esse aspecto, né? A gente reforçando o que tu falou, né? Ciclos mais curtos, dificuldade da gente ter uma visão talvez de longo prazo, né, de a gente conseguir ter que reagir, isso tem digamos assim, um desgaste muito grande na equipe que está liderando esses negócios, né? Eu acho que isso corrobora um pouco do que você falou da cultura sendo um sistema operacional que consiga fazer com que as pessoas naveguem de maneira mais fluida nesses contextos, né? Exatamente, Pedro. Eu acho que se por um lado a gente caminha para um cenário em que a gente vai ter cada vez mais dados desse comportamento de consumo, por outro, esse comportamento de consumo tende a ser cada vez mais complexo e às vezes até contraditório, né? Porque o mesmo consumidor ele pode ter ao mesmo tempo um comportamento de consumo A e um B que é totalmente oposto. Ele pode se relacionar com uma marca de um jeito e com outra de forma totalmente oposta. Eu acho que tem uma provocação aqui, porque a gente, acho que tanto em termos de metodologia, como na forma como as áreas vieram se organizando para se aproximar do cliente, isso pressupõe uma visão até estática desse cliente, né? Então eu vou construir a persona, entendo quem é meu cliente e agora eu tomo todas as decisões. Então, acho que é uma provocação aqui, porque acredito que cada vez mais a gente vai, sim, conhecer esse cliente, ele vai mudar o tempo todo, mas cada vez mais a gente vai ser provocado a tomar algumas decisões com um grau maior de incerteza. É bem contraditório, né? Mas incerteza por quê? Considerando essa volatilidade nesse comportamento de consumo. Então, como eu vou conseguir me conectar e me conectar também com aspectos geracionais, né? A gente sabe que a geração Z aí vindo com tudo, com uma conexão muito menor com as marcas que as outras gerações se conectavam. A gente vê muitas marcas tentando se reinventar e se conectar com esse novo comportamento de consumo. E tem uma pesquisa que eu vi recente que dizia que a geração Z ela tem 5 vezes maior propensão a experimentar marcas novas do que gerações anteriores, porque ela tem uma percepção de que se a marca é nova, é inovadora e ela quer testar. Isso provoca muito a forma como a gente entende esse nosso consumidor. Eu acho que é um grande desafio e é um mundo onde a gente não tem mapa para navegar, né? Eu acho que isso é o que a gente está vendo e eu acho que é muito importante as pessoas pararem para pensar sobre isso. Última tendência, que acho que também tem a ver com todas as outras, né? Tem a ver com a segunda, de competição, que tem a ver com a redução de barreiras, né, no final do dia. Fala para a gente qual é essa última tendência aqui. Boa. Acho que é basicamente a gente olhar, né? Poxa, se eu tenho uma alta competitividade, eficiência já não é um diferencial competitivo porque todo mundo no mercado é eficiente. E eu tenho uma dificuldade de fidelizar o meu consumidor, o que as marcas devem buscar fazer? Aumentar a área de contato. Então, a gente deve ter muito forte expansão de fronteiras de mercado. Então, desde o aumento de estratégias de penetração multinacional, empresas globais competindo em mercados globais, isso deve gerar uma onda de M&As nos próximos 5 a 10 anos, uma onda de M&As regionais para regionalização de fato, e também uma adoção dessa horizontalização corporativa que a gente já falou, né? Poxa, como que eu vou além do meu mercado tradicional e eu crio o meu ecossistema olhando para múltiplas linhas de negócio, múltiplos modelos de negócio ou até interações intersetores para eu tentar reduzir essa volatilidade de mercado. Então, existe essa tendência muito forte que as empresas aumentem essa área de contato para conseguir se manterem vivas aí no médio e longo prazo. Como é que isso impacta, Lu, o ambiente geral, né? Eu acho que isso coloca a lenha na fogueira de tudo que a gente falou até agora, né? Não tem muito o que inventar, né? Na verdade,
vai ter sempre alguém querendo comer o seu almoço no final do dia, né? Acho que é um entendimento assim que o cenário vai mudar e a mudança vai acontecer mesmo que você não faça nada, né? Então, acho que uma provocação no sentido de, sabendo que isso vai acontecer, um movimento intencional para orientar times e orientar essa mudança cultural para que a empresa seja capaz de responder a todos esses movimentos é fundamental, porque a partir do momento que eu tenho esse movimento de expansão das fronteiras, eu vou criando um ecossistema de negócio cada vez mais complexo. Então, veja, a gente falou muito da mentalidade de silos. Isso não, uma empresa que é cilada não consegue trabalhar em ecossistema. Você precisa ter essa visão sistêmica de como os negócios interagem, como que eles geram valor para a corporação e para o mercado. Então, essas ações intencionais que ajudam os times, as lideranças, a corporação a interpretar esse contexto e saber como agir nele é um movimento fundamental para que a gente não tenha aí trazendo um conceito já antigo, mas fundamental do Barrett, para que a gente não tenha um cenário de entropia cultural. Que a entropia cultural acontece justamente quando você tem ali líderes que não sabem como reagir, que estão operando num contexto de medo de se tornarem relevantes, ou medo de perderem o emprego, ou medo de simplesmente não saberem como se posicionar num contexto. Então, veja, nessa complexidade isso pode acontecer, e aí por não saberem como operar, eles respondem com controle. E aí controle, gestão focada no curto prazo, burocracia, decisão lenta. Então, tudo isso torna a organização o oposto do que ela precisa ser para poder responder esse movimento de mercado e continuar competitiva, né? Então, meu ponto aqui a gente precisa sim fazer algo e olhar para isso com atenção se a gente quiser continuar relevante dentro desse contexto. Ou seja, você está fazendo, quer você queira, quer não, né? Você já está fazendo algo e você será, né, impactado. Então, recapitulando aqui, a primeira, a adoção de inteligência artificial de maneira mais ampla nos processos, no core, e isso dando impacto, né, uma democratização maior, mas, por outro lado, muita incerteza, muita dificuldade para navegar esse cenário, porque todo mundo vai ter acesso às tecnologias, né? Então, como que você utiliza isso de maneira muito mais estratégica do que os concorrentes. Intensificação competitiva, né, com menor barreira de entrada, mais gente vai entrar e mais competição, isso impacta a sua margem e o seu negócio, né, e para isso você precisa ter uma equipe, uma cultura que consiga navegar nesse cenário. Comportamentos mais voláteis, o consumidor tem menos fidelização, muito mais canais metralhando na cabeça e, consequentemente, uma fidelização muito mais difícil e mais volátil. E, por último, né, as fronteiras do mercado se, né, diluem, mais empresas vão entrar no seu território, o que também abre oportunidade de você entrar no território dos outros, né, e, consequentemente, você tem que ter uma estrutura, de novo, né, que acho que é o que permeia tudo, que consiga ser mais horizontal e mais focada em missões e entender de maneira muito mais rápida e reagir em cima do que está acontecendo. Eu acho que são ótimos insights. E agora eu quero fazer uma pergunta final aqui para vocês duas, que é o que vocês têm consumido aí nos últimos semanas, que tem inspirado vocês ou que tem feito vocês pensar. Então, vou perguntar aqui, começar com a Milena Fonseca. O que você tem consumido aí para a gente indicar para os nossos ouvintes? Pedro, em termos de conteúdo, eu vejo que o que tem mais me ajudado é conversar com pessoas de setores diferentes e ver movimentos que estão acontecendo dentro desses setores. Acho que, para mim, o que tem mais me ajudado a ter um panorama geral é tirar a cabeça de só um setor, de só um segmento e olhar o que está acontecendo em todos os negócios para criar aí uma linha racional entre tendências e movimentos. A grande vantagem de trabalhar numa consultoria, né, Mi? Essas trocas são fundamentais. Isso aí. E você, Lu, o que tem te inspirado aí? Eu falei de cultura aqui, mas queria até trazer uma recomendação de um dos últimos livros que eu li aqui, que acho que tangibilizam muito o que a gente tem discutido em termos de mercado. O livro se chama Market Entropy,
Entropia de Mercado. O autor se chama Raja Gopal, espero que seja assim que se pronuncie, que traz uma visão muito clara dessas dinâmicas, dessas novas dinâmicas que estão se construindo aí a partir desse novo paradigma que a gente está vivendo, né? Então, explodiu bastante a minha cabeça aqui no melhor dos sentidos. A gente vai colocar aqui nas notas do episódio para os ouvintes comprarem. E eu queria, com isso, agradecer aí a participação de vocês duas. Tem muita coisa legal e eu acho que fica um convite aí para as empresas que querem repensar sobre isso, né, Milena? Queria primeiro te agradecer aí e pedir para você dar o seu recado final. Poxa, eu que agradeço, Pedro. E para as empresas que quiserem repensar sobre isso, podem me procurar o Pedro, procurar a Luana. A gente tem aqui a Ace Cortex, que é uma consultoria focada justamente em trabalhar a competitividade atual e futura dos negócios, olhando não só para a estratégia, negócios, eficiência e cultura também. E a gente está muito ligado aí nesses movimentos para conseguir garantir a transformação aí dos nossos parceiros. E obrigada pelo convite, Pedro. Obrigado, Mi. E Luana, aí também te agradeço e deixo aberto aí para você dar o seu recado final para os nossos ouvintes. Muito bem, muito obrigada também, estou super grata aqui por esse momento, Pedro, adoro trocar com vocês, adoro essa oportunidade de estar aqui falando no Growthaholics também. Queria reforçar que o ponto da Mi, acho que eu falei de consultoria, a gente ama trocar e estar em contato aí com os diferentes desafios, trocar por trocar mesmo, acho que sempre uma grande oportunidade de aprendizado, então queria me colocar aqui super à disposição também para as trocas, para a gente falar um pouco mais, aprofundar aqui sobre os temas que a gente discutiu. Super obrigada. Valeu, galera! E aí, gostou do episódio? Espero que tenha trazido os insights que eu prometi no início e que tenha ajudado você a entender melhor as transformações que estão acontecendo e como se posicionar de forma estratégica nesse cenário. O que você achou mais importante daquilo que a gente explorou? Compartilha com a gente, compartilha nas mídias sociais ou manda e-mail para a gente. E não esqueça de marcar @AceVentures. Até a próxima!